perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Bem, quando a gente pensa em igreja e a gente pensa em evangelismo, a gente pensa em evangelização, em como a igreja vai alcançar as pessoas que a cercam, as pessoas em redor, pessoas até em lugares distantes, lugares que eu e você talvez nunca iremos conhecer, nós começamos a pensar em algumas metodologias. O que é que a igreja precisa fazer? Qual é o melhor método? Talvez você tenha o seu método de falar de Jesus. Talvez você use evangelismo explosivo, talvez você use o cristão contagiante, talvez você use as leis espirituais. Existem diferentes maneiras de você compartilhar o evangelho. Mas penso eu que o verdadeiro segredo para que uma igreja possa crescer não habita necessariamente nos nossos métodos de evangelização. Há algo muito mais além disso. Há, a meu ver, um imã, algo que torna a igreja uma igreja magnética, uma igreja atrativa. Uma igreja que faz com que as pessoas de fora olhem para nós e possam se interessar por nos conhecer mais, que possam interessar até em permanecer aqui, em vir aqui e permanecer aqui. Eu penso que esse texto que nós temos diante de nós hoje, ele apresenta o segredo do crescimento de uma igreja. Quando nós lemos essa história, nós não vemos uma igreja com grandes campanhas evangelísticas. Eu não estou dizendo com isso que esta não era uma igreja que não evangelizava, que não testemunhava da sua fé. No mesmo capítulo 2, nós vemos o apóstolo Pedro, logo após o Pentecostes, trazendo um sermão poderoso, um sermão penetrante no coração daqueles que ouviram, de tal maneira que 3.000 batizados 3.000 pessoas foram alcançadas em um único dia. Um resultado impressionante de um único sermão. Essa era uma igreja que testemunhava, que falava, mas você não vê esta igreja pensando em grandes metodologias. No entanto, dia a dia, o Senhor acrescentava a esta igreja pessoas que iam sendo salvas. E quando nós olhamos para esse texto, talvez nós comecemos a pensar que existem boas razões, talvez, para que nós vejamos tantas igrejas ou estagnadas, ou num patamar que não crescem mais, ou o que é pior, igrejas que estão morrendo, igrejas que estão diminuindo no número de membros, que estão perdendo membros, e nem sempre perdendo membros para outras igrejas, mas perdendo membros para fora, pessoas que simplesmente desanimam da fé por não ver nos cristãos algo que eu julgo essencial e que esse texto mostra. Esse texto aqui Lucas usa para descrever a maneira, e o título em português, o título que está, pelo menos na versão revista e atualizada da Bíblia, na nossa tradução revista e atualizada, é bastante acurado em mostrar como viviam os novos convertidos, como aquelas pessoas que foram alcançadas, primeiro pelo Senhor Jesus, 120 pessoas ali que foram batizadas com o Espírito Santo no Pentecostes, agora acrescentados esses 3.000 batizados, como essas pessoas viviam. O grande segredo, penso eu, do crescimento desta igreja, há um ponto que você vai lendo o livro de Atos e você vai percebendo Lucas narrando o crescimento da igreja, falando tantas pessoas iam sendo acrescidas, tantas pessoas iam sendo aumentadas no número da igreja, até um ponto em que Lucas ele não conta mais. Ele simplesmente diz, e a igreja crescia em número. Já não dá mais para contar. Eu penso que o grande segredo disso está na maneira como esta igreja vivia. De tal modo que quando eu e você vivemos os valores que a igreja de Jerusalém vivia aqui, nós vivemos da maneira como esta igreja vivia, de uma maneira saudável, coisas que tornam a igreja saudável,
Deus também irá nos dar o crescimento. Porque um corpo saudável cresce. Uma igreja saudável, naturalmente, cresce. Ela não precisa inventar esquemas mirabolantes de crescimento. Ela não precisa prometer mundos e fundos. Ela não precisa prometer aquilo que Deus não prometeu na sua palavra para que ela possa crescer. O grande segredo está na maneira como a igreja vive. E a maneira como a igreja vive pode ser extremamente atrativo, extremamente magnético. Vejamos aqui, de maneira bastante rápida, o que esta igreja praticava na sua vida. Ela era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino daqueles homens que andaram com o Senhor Jesus e que reproduziam, testemunhavam a essas pessoas o que Jesus tinha feito. Esta igreja continuava neste ensino. Era uma igreja fiel à palavra, uma igreja que seguia o ensino que os apóstolos traziam da parte de Jesus. Era uma igreja que perseverava na comunhão, perseverava em estar juntos. E estar juntos no partir do pão, não só o partir do pão na mesa da ceia do Senhor, que nós vamos celebrar hoje, mas também no partir do pão dia a dia. Naquela pizza que a gente come depois da igreja. Ou no Burger King. Não é? Agora estamos perto de um Burger King aqui. Depois eles têm que me dar um cachê, uma comissão pela propaganda. Mas perseverava naqueles momentos gostosos de comunhão, de partilhar um macarrão com salsicha de domingo na igreja, de uma pizza. Ela perseverava no partir do pão junto. Era uma igreja que orava junto. Eles estavam juntos na oração, eles perseveravam na oração, seja na oração individual em cada casa, seja na oração corporativa, naqueles momentos em que a igreja se reunia para orar. A igreja perseverava. Em cada alma, em cada coração dessa igreja havia temor de Deus. Não o medo de Deus, mas uma reverência santa, sabendo quem Deus é. Sabendo que cada momento em que eles se encontravam, o Senhor estava no meio deles. E esta presença era uma presença poderosa, poderosa para transformar a vida, poderosa para dar ânimo, poderosa para curar. E Deus manifestava esse poder, e ele autenticava que ele estava no meio daquele povo. De que maneira? Fazendo prodígios, trazendo curas, trazendo sinais por intermédio dos apóstolos. Isso quer dizer que toda vez que Deus estará no nosso meio, milagres ocorrerão? Sim, milagres ocorrerão. Talvez não da maneira como nós pensemos, da maneira mais elementar dos milagres, de vermos mortos ressuscitar, ou de vermos membros crescerem em pessoas amputadas, mas milagres acontecem por quê? Porque as vidas são transformadas. Pessoas são libertas do cativeiro do pecado. Gente nasce de novo, e esse é o maior de todos os milagres que se pode acontecer. Mas Deus também pode operar algum prodígio sobrenatural? Claro, Deus pode, Ele é soberano. Na alma destas pessoas havia a convicção de que Deus estava no meio delas, e isto fazia toda a diferença. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, ninguém julgava, e Lucas vai dizer isto em outra passagem, ninguém julgava que algo que fosse seu era absolutamente seu, ou seja, eu não vou dividir com ninguém. Mas os bens eram partilhados conforme a necessidade de cada um. Alguns aderentes da esquerda olham para esse texto para dizer, bem, esta igreja era uma igreja que praticava um comunismo. Não se trata disso. Ninguém aqui era obrigado a se desfazer dos seus bens. Ninguém aqui está dizendo que nesta igreja não havia diferenças de castas sociais, de classes sociais, perdão. Que não havia rico e não havia pobre. O que está sendo dito aqui é que ninguém tinha necessidade. Os ricos estavam dispostos a abrir mão de parte da sua riqueza para que os pobres não passassem necessidade. Havia uma comunhão de vida, em que as necessidades eram supridas dia a dia, em que ninguém passava fome. E não só necessidades físicas, mas necessidades emocionais. Você sempre encontrava nessa igreja alguém disposto a oferecer a você o ombro para chorar.
alguém para orar por você. Nessa igreja havia perseverança no templo, ou seja, em adoração a Deus. Ainda nesse tempo, o templo de Jerusalém estava de pé. Nesse tempo ainda as pessoas iam até o templo para adorar a Deus. Hoje Deus é adorado em espírito e em verdade, no lugar onde nós estivermos, no lugar em que nós nos reunimos no domingo também. Mas naquele tempo, o templo era o lugar de adoração. E eles iam ao templo e todos os dias ali eles adoravam a Deus. E então eles partiam pão de casa em casa, como nós falamos, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ou seja, havia neles uma sinceridade contagiante, uma amizade entre eles edificante. As pessoas gostavam de estar juntas, pelo simples prazer de estarem, pelo simples prazer de partilhar a vida com aqueles que partilhavam também do mesmo destino, a salvação eterna em Cristo Jesus. E juntos eles também louvavam a Deus. E quando eles louvavam a Deus, diz o texto, contavam com a simpatia de todo o povo. Interessante isso, não é? Uma igreja que estava aqui perseguida por muitos, odiada por outros, mas no entanto, contava com a simpatia do povo. Ora, nós não podemos deixar de negar que nós evangélicos não somos necessariamente as pessoas mais populares do nosso tempo. Principalmente quando nós falamos a verdade. Quando nós vivemos uma vida de mentiras, bem, nós não parecemos tão diferentes do mundo. Mas quando nós vivemos uma vida de verdade, uma vida sincera, uma vida cristã sincera, nós não nos tornamos tão simpáticos às pessoas. Mas surpreendentemente, esta igreja era simpática. Por quê? Porque as pessoas olhavam para esses irmãos, para os nossos irmãos de Jerusalém, e viam neles algo diferente. Não viam nesses irmãos a frieza dos sacerdotes, a frieza dos fariseus na adoração, aquele formalismo que se dedicava a uma religião de rituais, que não tinha vida, que não tinha alegria, em que as pessoas cumpriam tabela. Eles não viam esta religiosidade no meio do povo de Deus, no meio dessa igreja. Eles viam na vida dessa igreja algo diferente deste mundo, quando os cristãos, ao invés de querer tudo para si, de exercitarem ganância, de explorarem uns aos outros, os cristãos estavam prontos a oferecer, a entregar aquilo que tinham para que ninguém passasse necessidade. Havia algo de diferente nesta igreja. Havia algo de diferente nesta igreja quando as pessoas, ao invés de praticarem o ódio, o ressentimento, o rancor, eles praticavam o amor, praticavam o perdão, uma atitude de graça em relação uns aos outros. E tudo isso fazia com que esta igreja se tornasse tremendamente atrativa. Daí por quê? Por meio destas coisas, o Senhor atraía dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia. Não todos de uma vez. Dia a dia, o Senhor ia trazendo pessoas para dentro dessa igreja. Nada de métodos mirabolantes, nada de promessas falsas, nada de um evangelho de facilidades, nada de uma tolerância irrestrita com o erro, mas uma atitude diferente. Alguns olham para estas coisas e dizem, bem, vamos tentar reproduzir esse modelo? Vamos fazer um checklist e tentar ver se nós conseguimos fazer bem. Estamos compartilhando cada um as suas necessidades, ok? Check, conseguimos. Estamos indo ao templo todo dia, bem, a igreja está tendo uma boa frequência, ok, ótimo. Mas não se trata disso. Deus, e o Senhor Jesus deixa isso muito claro em diversas passagens, Deus não está preocupado tanto
com o que nós fazemos, quanto com o porquê nós fazemos. Qual é a nossa motivação? O que quero eu dizer com isso? Quero dizer que não adianta nada eu estimular cada um de vocês como pastor a estar aqui todos os dias, se você não quiser. Não adianta eu estimular vocês de uma maneira legalista a venderem as suas propriedades e entregarem uns aos outros conforme tem necessidade, se o seu coração não estiver disposto a isso. É necessário haver um motor em cada coração que nos leve a fazer isto de uma maneira voluntária. E eu creio que todas essas coisas que nós lemos aqui podem ser resumidas em uma única palavra. A igreja de Jerusalém era uma igreja atrativa, porque era uma igreja em que nela se praticava o amor. Jerusalém era uma igreja que amava. Ela amava. Primeiro, ela amava a Deus. Nós vemos isso. Era uma igreja que se alegrava na adoração, que se deleitava na oração, que perseverava no ensino, que buscava aprender mais e mais de Deus, mais e mais de Jesus Cristo, daquilo que Ele havia feito, de como a promessa de Deus, que percorreu todo o Antigo Testamento, se cumpria em Jesus Cristo. Era uma igreja que amava a Deus. Uma igreja para quem está no templo, no sábado, não era um fardo, não era uma obrigação. Ela estava ali porque ela amava aquele momento de comunhão com Deus. Ela orava não para cumprir uma disciplina férrea matinal, mas porque ela desfrutava do prazer de estar na presença de Deus, sabendo que este acesso ao trono da graça de Deus que acontece quando nós oramos, acontecia porque Jesus pagou um alto preço de tal maneira que eu tivesse acesso ao Pai. Um acesso que antes eu não tinha. Jesus pagou um alto preço para que eu e você orássemos. Nós às vezes perdemos a dimensão grandiosa do que isso representa e a oração se torna algo chato. Aquilo que o pastor, aquilo que as pessoas chegam em você, quase tem que te pegar pelo pescoço para você orar, para você se colocar em oração. Algo para que você nunca reserva um tempo. Você tem tempo para todas as coisas, mas a oração não é algo agradável. Você não tem prazer nessas coisas. Esta igreja, entretanto, era uma igreja que amava orar. Ela amava estar em comunhão com Deus por meio da oração. Ela amava ouvir a voz de Deus por meio da palavra, da pregação, do ensino dos apóstolos. Eu gostaria que você se lembrasse por um momento, talvez, dos seus primeiros passos no Evangelho. Principalmente se você não nasceu em um lar cristão. Você deve se lembrar como foi gostoso, pelo menos para mim foi assim. Como foi gostoso descobrir esse livro. Que algo assim existia. Tantas histórias, tantos ensinos, tantas palavras maravilhosas. Deus falando conosco nos salmos, expressões da alma do salmista, de uma alma em comunhão com Deus. Deus ensinando por meio dos apóstolos nas suas cartas, o próprio Senhor Jesus nos falando, em textos maravilhosos como por exemplo o Sermão do Monte. E aí então você vinha para a igreja e como era gostoso você ouvir o pastor falar, porque você estava aprendendo mais e mais de Jesus, aquele Jesus que você descobriu. Escola bíblica, que maravilha! Você aprender a respeito da sua Bíblia, como manejar a sua Bíblia, como entender esse livro, como interpretá-lo. Que coisa gostosa é o primeiro tempo. Mas aí você vai criando aquilo que alguns autores chamam da familiaridade com o sagrado, e aquilo parece que já não tem mais o mesmo apelo para você. Sua Bíblia cria poeira? Vir para a escola bíblica no domingo, meu Deus do céu, como é difícil levantar de manhã num domingo chuvoso. O pastor pregou mais de 20 minutos, você já começa a olhar para o relógio e eu vejo os pezinhos batendo. Mas nessa igreja existia este prazer
estar na presença de Deus. Era uma igreja que amava a Deus, amava intensamente a Deus. Mas também era uma igreja atrativa por causa do amor que ela tinha uns pelos outros. Todas as manifestações aqui, meus irmãos, que nós vimos de comunhão nesse texto, entre os irmãos, resumem-se no amor. Um amor que é exercitado por meio da renúncia. Em que essas pessoas, elas abriam mão de muitas coisas que lhes eram preciosas, do seu tempo, do seu dinheiro, para servir aqueles que necessitavam. Essa era uma igreja que amava e demonstrava isso através de atos de renúncia. Era uma igreja em que as pessoas demonstravam esse amor que tinham uns pelos outros, gostando de estar juntas. Quantas vezes, eu não quero julgar aqui você por isso, por favor, é apenas uma reflexão. Quantas vezes você nem espera o amém para você sair correndo do culto? Qual foi a última programação, fora culto, escola dominical, em que você esteve com os seus irmãos? Qual foi a última vez que você ligou para um irmão simplesmente para dizer: ô querido, estava com saudade de você, vamos comer alguma coisa? Vamos ficar juntos um tempinho? Vamos compartilhar um pouco da vida? Qual foi a última vez que você ofereceu o ombro para alguém chorar? Ou você abriu o coração para chorar no ombro de outra pessoa? Porque você confia. O amor, ele é exercitado em confiança. O amor é exercitado em confiança. E se não houver confiança entre nós, se eu não tiver pelo menos uma pessoa dentro da igreja com quem eu posso abrir o meu coração e falar das minhas dores, que amor é esse? Que igreja é essa? Certamente não é o que a igreja de Jerusalém era. Não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Mas se nós queremos que esta igreja, a Congregação Presbiteriana Antioquia, ela venha a se tornar uma igreja atrativa para as pessoas, pouco vai adiantar os vídeos que a gente solta na internet. Pouco vai adiantar o lugar bonito que nós arrumamos. Pouco vai adiantar os folhetos que a gente vai distribuir, as portas que a gente vai bater, se as pessoas que entrarem aqui não perceberem que nós somos uma igreja que ama. Que não demonstra o seu amor pelo Senhor por meio da adoração. E eu quero falar aqui algo para você que talvez seja revolucionário, principalmente se você é um crente reformado, presbiteriano e tradicional. Em nome de Jesus, no momento de adoração, exercite a liberdade no Espírito, sem perder a reverência, mas exercite a liberdade no Espírito. Se você quiser adorar a Deus levantando as mãos, faça isso. Orar de mãos levantadas é algo que a igreja primitiva fazia. Você olha as pinturas antigas nas antigas catacumbas onde os cristãos se reuniam, e quando eles queriam simbolizar a oração, eles estavam assim. Quer levantar as mãos? Levante. Se o louvor tocar profundamente no seu coração, porque Deus, ele não quer mexer só com a nossa cabeça, ele quer mexer com a inteireza do nosso ser. O crente não é só cabeça. Lógico, você não deixa o seu cérebro em casa, por favor. Tem igreja em que você tem que ir e deixar o cérebro em casa. Não, aqui não. Nós não queremos isso. Traga o seu cérebro, mas traga também o seu coração. E se de repente a palavra tocar o seu coração, a música tocar o seu coração, e você tiver a vontade de derramar lágrimas na presença do Senhor, chore. Se você tiver o desejo no seu coração, movido pelo Espírito de Deus no momento de adoração, de dar um glória a Deus, faça isso. Quem é que disse para você que você não pode dar glória a Deus? Aliás, dar glória a Deus foi para que nós nascemos. Restringir isso no culto seria uma blasfêmia. Dê glória a Deus.
pastor, você está incentivando que o culto perca a reverência? Que o culto não seja um culto reverente diante de Deus? Não, não se trata disso. Mas a reverência não está numa cara amarrada. A reverência está num coração que sabe que está na presença do Senhor, que o teme, mas que manifesta alegria nele. Que esta igreja seja uma igreja que se caracterize por uma adoração alegre ao Senhor. Que quando cante "Eu estou alegre porque estás alegre", realmente cante isso com um sorriso no rosto. Eu uma vez comentava com um coral nesse sentido. Eles cantando que estavam alegres, mas com a cara assim. Falando, gente, pensem por um momento no que vocês estão falando, vocês estão cantando. Ah, tá bom, entendemos, pastor. Estou alegre porque estás alegre. Alegria no Senhor, na adoração. Que essa alegria no Senhor, esse amor que nós temos pelo Senhor, se manifestem na oração. Sexta-feira, aliás, tem reunião de oração aqui. Nós criamos lá em cima um espaço destinado à oração. O Louvor ontem estreou já esse espaço. Vai lá em cima. Tem um lugar lá para você orar, uma salinha onde você entra, fecha a porta e você vai orar tranquilamente. A gente está melhorando cada vez mais aquele espaço. Queremos que seja um espaço em que você possa entrar ali e em secreto falar com seu Pai. Orar por nós, orar pela sua vida. Está lá o espaço. Amor a Deus que se manifesta na comunhão e oração. Amor a Deus que se manifesta no amor que você tem por esse livro, pela palavra de Deus. Amor que se manifesta na atenção que você dedica ao culto, à mensagem que é pregada. Amor a Deus. E amor aos seus irmãos. De nós discipularmos, de nós ensinarmos uns aos outros, ajudarmos um ao outro a crescer. É triste nós percebermos que a igreja de hoje em dia é muito influenciada por uma mentalidade de mercado. Eu venho, eu busco um produto e eu vou embora. Eu venho só buscar, eu venho só retirar. Como se a igreja fosse um supermercado de bênçãos espirituais. Querido, a igreja não é um supermercado. A igreja é um lugar onde nós viemos para servir. Nós viemos para compartilhar os dons. Eu abençoo a vida do Vitor, o Vitor abençoa a minha vida. Eu abençoo Dona Dirce me abençoa. E assim nós crescemos. Um amor que se manifesta em nós estarmos preocupados uns pelos outros. Como eu ouvia numa palestra hoje, lá da Conferência Fiel de Mulheres, vamos ouvir alguma coisa a respeito disso daqui a pouco, em que o palestrante aliás falava, olha, não diga aquela frase genérica, olha, eu estou orando por você. Fica tranquilo, eu vou orar por você. Mas uma atitude ativa de dizer, querido irmão, sabe esse problema que você está vivendo? Eu vou interceder por você. Você precisa que eu te ajude nisto. Sua família está passando por necessidades porque você está em desemprego. De que maneira eu posso, na prática, ajudar você? Sabe por quê? Porque quando você se torna específico, as palavras ganham significado. Não é só blá blá blá. Eu estou cansado de blá blá blá. Eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado de gente que fala demais e faz de menos. Amor se mostra em ação. Amor se mostra em renúncia. Amor se mostra em entrega. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Te vira, malandro. Te vira nos 30, isso é ser igreja. Deus nos chamou para nós sermos corpo, para nós suportarmos uns aos outros, para nós amarmos uns aos outros. Se você não quer viver isso, você não serve para ser igreja. Vá fazer alguma outra coisa. Aqui não funciona. Queridos, esta é a igreja que eu gostaria que Antioquia fosse. E eu gostaria que você se juntasse a mim nisso. Que você se juntasse às pessoas que estão aqui. Nesse desafio. Que nós, irmãos, que já fazemos parte dessa igreja, que somos membros dessa igreja, adotássemos isso como um compromisso de vida. Nesse novo tempo que Deus nos deu aqui nesse lugar.
esse compromisso de amor, de amarmos primeiro a Deus, sobretudo a Deus, e de amarmos uns aos outros. A você que nos visita, eu não sei se você é de outra igreja. Se você é de outra igreja, estar em comunhão com essa igreja, que Deus lhe abençoe e que você também se sinta desafiado a viver estas coisas, a viver esse amor na sua igreja. E pastor, a minha igreja está tão devagar. Querido, seja você o primeiro talvez a reaquecer o coração, a voltar ao primeiro amor, a aprender a amar a Deus, a aprender a amar o seu próximo. Deus pode fazer muitas coisas por você. Se você é alguém que nos visita ou que nos assiste e que está afastado da igreja, saiba, você está errando. Você está errando, porque na comunhão do corpo é que a gente exercita esse amor que Cristo ordenou. Se você não está na comunhão do corpo, então saiba, você não vai poder cumprir esse mandamento. Não tem como amar a Deus e amar aos outros sem amar a igreja. E se porventura, você que está aqui ou você que nos assiste, é alguém que ainda não conhece do Evangelho, alguém que nunca foi de igreja, mas que precisa experimentar uma comunidade, uma comunhão diferente do que você experimentou até hoje, venha conhecer a igreja. Venha conhecer o que o Senhor Jesus tem feito na nossa vida e pode fazer na sua vida através de nós. Queremos que você nos abençoe e queremos ser uma bênção também a você. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe a praticarmos esta união, a praticarmos esse amor que gera a vida na vida do corpo de Cristo. Vamos nos colocar em pé?